Olá, querido aluno, que Deus possa abençoar a sua vida, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, família, ministério, que a sua igreja esteja gozando de muita alegria, é o meu sincero desejo para você. Antes de tudo, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, por me oportunizar fazer parte da sua história ministerial, por já estarmos na 5ª aula de psicologia pastoral. Nós vamos continuar estudando sobre a psicologia no aconselhamento, né? Eu sou o pastor Adriel Lemos e com muito carinho aqui estou preparando esse material, junto com toda uma equipe maravilhosa, através do pastor Hércules, né? Onde a CETADEB está aqui de maneira muito especial, com muita excelência, preparando tudo para você. Então, muito obrigado, né? Que Deus possa continuar abençoando você, sua casa, sua família, sua vida, e que esse curso possa servir de impulso ministerial para que a obra do Senhor Jesus se concretize na sua vida e que você seja muito abençoado. Então hoje, né, nós vamos continuar falando aqui, nós vamos continuar a 5ª aula, lembrando que essa 5ª aula é uma continuação da aula anterior. Você tem um livro nas suas mãos aí, né? Você sabe que nós já estudamos sobre a introdução ao estudo da psicologia, né? Foi uma aula bem bacana, falamos da filosofia grega, né? Da Idade Medieval, Idade Média, Idade Contemporânea, falamos das emoções, né? Falamos sobre a construção da personalidade. Eu até confesso que esse capítulo eu sei que é um pouquinho mais pesado, tem a parte ali da personalidade, dos traços, né? Mas é um tema importante também para o entendimento da personalidade humana, o desenvolvimento humano, né? Falamos na aula anterior sobre a psicologia na área da educação, em especial no ensino, e falamos também sobre a inclusão, né? O processo de inclusão que toda igreja deve empreender para oportunizar todo deficiente, seja ele físico, né? Seja ele algum tipo de incapacidade intelectual, algum tipo de incapacidade mental, todo ele deve ser incluso. E terminamos a última aula falando acerca dos problemas, né, das dificuldades que todo obreiro, que todo pregador, que todo aluno, enfim, que todo cristão passa na sua vida. Porém, o foco da lição, obviamente, está focado no obreiro, né? Naquela pessoa que tem uma chamada ministerial, a chamada para o aconselhamento. Então, nós falamos sobre os problemas, sobre as crises que cada obreiro enfrenta no seu ministério, crises circunstanciais, né? Crises que vêm muitas vezes sem nós esperarmos, crises existenciais, como passou Elias, né? Quando entrou num processo muito grave de desespero, perda de esperança de vida, entrou numa angústia muito profunda, chegou a pedir a morte para o Senhor Jesus, né? Mas graças a Deus que o Espírito de Deus o recompôs, o abençoou e ele seguiu forte caminhando pela sua chamada ministerial. Então, hoje nós vamos continuar falando esse tema muito importante aqui, a lição de número 5, e só um panorama, né, para nós entendermos o que nós vamos ver. Essa lição, aliás, ela é um pouco extensa, eu vou tentar passar tudo dentro do tempo proposto, né? São aí em torno de 1h30, 2 horas de aula que nós temos. Então, são 5 partes, né? São 5 temas. Eu vou tentar passar todos esses temas de maneira em que eu também não negligencie nenhum assunto, mas de maneira que eu consiga também se aprofundar em todos os assuntos, né? Então, primeiro, o cuidado com a ovelha ferida, o gabinete pastoral e o processo de restauração, um programa de orientação na igreja, né? Depois nós voltamos na questão do líder e do ministério do aconselhamento e, por fim, os aspectos técnicos desse aconselhamento, ok? Então vamos seguir aqui, né? Vamos para o primeiro ponto, que é o ponto onde nós vamos falar acerca do cuidado com a ovelha pastoral, em especial o gabinete do pastor, né? Aquele que vai cuidar da ovelha. O gabinete pastoral, ele deve ser um local de restauração, um local onde a ovelha ela procura o seu pastor para sanar os seus problemas, para sarar as suas feridas, né? Gabinete pastoral sempre vai ser um símbolo de um hospital. Nós temos que ter noção que o gabinete pastoral, ele não serve senão para recuperar as pessoas feridas, né? Para recuperar as pessoas. Pode ser o gabinete pastoral, pode ser uma visita pastoral. Não necessariamente precisa ser uma sala com uma mesa, um pastor do lado ou ovelha do outro. Pode ser uma visita pastoral, né? Você como postulante, como chamado do Senhor Jesus, com um ministério lindo concedido pelo Espírito Santo para você,
Você é obreiro sendo preparado para essa chamada, precisa estar preparado para o ambiente do gabinete e para a visita pastoral também, né? Quem sabe você será aí um obreiro, um dirigente de uma congregação e num determinado dia o seu telefone toca 11 horas da noite e vão dizer para você: pastor, vem aqui em casa agora que nós estamos num processo de separação, né? Ou vem aqui em casa que meu filho está queimando de febre e a gente quer que o senhor ore. Ou vem aqui em casa que tem aqui um demoniado. Ou então uma visita marcada: pastor, vem aqui no dia tal, a gente quer conversar com o senhor. Essas situações acontecem, né? Nesse aspecto, nesse âmbito do gabinete pastoral. Então é muito importante que o pastor tenha a noção de que ele foi chamado para cuidar da ovelha ferida. Por isso, a parábola da ovelha ferida, né? A parábola da ovelha perdida. As 99 ficaram guardadas, bonitinhas, bem cuidadas no aprisco, mas o mestre, né? Aquele pastor, ele foi buscar aquela ovelha ferida, porque uma ovelha é muito importante para o seu pastor. Por isso, nós vamos entender aqui então, né? Que o gabinete pastoral, ele deve funcionar como um local de restauração, né? Não é local de fofocas, não é local para nós falarmos mal de qualquer pessoa, é local de restauração, uma espécie de clínica da alma. É quase que uma clínica de psicologia na igreja. Quase, não estou dizendo que é, mas é quase que uma clínica de psicologia dentro da igreja, né? Que trata dos problemas emocionais, espirituais, né? Esses problemas, tanto eles podem vir de uma vida pecaminosa, como podem vir de culpa, de autocomiseração, né? Que é o fato de a pessoa, eu não posso, eu sou infeliz, eu sou vítima da sociedade. Pode vir de ira, pode vir de descontrole emocional, ou como nós já vimos na aula anterior, né? A pessoa pode estar passando por uma crise existencial, né? A pessoa pode estar passando por uma crise circunstancial, perder um ente querido, precisa do gabinete pastoral para restaurar, né, a sua esperança em Cristo Jesus. Então o gabinete pastoral tem esse viés, né, esse foco, ele tem que ser uma clínica de recuperação. Então, os problemas espirituais, eles são tratados, né, não com psicoterapias, eles são tratados por um pastor capacitado, cheio do Espírito Santo, ousado em Deus, né? Porque problemas de ordem psicológica se tratam com terapia, se tratam com uso de remédios ansiolíticos, antidepressivos, né? Mas quando nós tratamos de problemas espirituais, aí nós tratamos então com jejum, com oração e com aconselhamento de um pastor experiente, né? Alguém que esteja preparado para esse processo, né? Então, vamos avançar aqui para nós vermos aqui, né, a questão do cuidado da ovelha ferida, e nós vamos ao primeiro ponto, que é os problemas espirituais, né, e a disciplina. Então, no seu livro você tem ali, é o primeiro ponto, problemas espirituais e a disciplina, e nós vamos perceber que o foco do escritor aqui do livro, o pastor Jamiel, né, que deve ser o nosso foco também, é atentar para a ovelha e nos casos em que essa ovelha vai precisar, né, passar por um processo de disciplina. Então, o problema espiritual surgido, os problemas espirituais surgidos entre os membros, né, eles não podem continuar sem solução, né? O pastor não pode ser omisso, a igreja não pode ser omissa, não pode fingir que não viu, não pode fingir que não sabe, né? Não pode fingir que nada está acontecendo. Problemas não solucionados, escute isso, problemas não solucionados são cobras criadas dentro da igreja. Não estou falando de pessoas, estou falando dos problemas, né? Problemas não solucionados são pedras deixadas no caminho que uma hora ou outra nós vamos tropeçar. Problemas não solucionados, aliás, não é só na igreja, nas famílias também. Problemas não solucionados na família, no ministério, no trabalho, na igreja, né? Os pecados não tratados dos membros, uma hora ou outra vai vir à tona para trazer consequências. Então o pastor não pode ser omisso, ele precisa buscar a solução desses problemas. O pastor não deve se posicionar, aliás, como um juiz legalista, né? O pastor não está em função de juiz. Juiz é o Senhor Jesus, juiz é o Espírito Santo, né? Juiz será o próprio Pai no dia em que nós prestaremos conta, né, dos nossos atos. Mas ele deve ser o quê? Um intermediador. Ele deve ser uma espécie de consolador, assim como o Espírito Santo é para o povo de Deus, né? Então, os problemas espirituais, eles precisam ser tratados.
eles precisam ser curados, né? A pessoa, ela precisa receber a disciplina para tratar esses problemas. Tudo isso tem no livro aqui, eu não coloquei aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas o pastor precisa entender o processo da disciplina. Disciplinar não é punir, né? Eu vou disciplinar esse porque ele precisa de uma punição. Isso não pode acontecer, né? Certa vez, eu ouvi um caso de que um pastor atendeu, né, um adolescente que pecou lá, enfim, teve um erro. E o pastor apenas o repreendeu. Num segundo momento, a mesma situação. Alguns dias depois, um outro adolescente pecou e o pastor apenas o puniu, apenas o repreendeu, né? Um terceiro adolescente, alguns dias depois, chegou com os mesmos problemas. O pastor estava tão cansado daquele problema que disse o seguinte: para que isso sirva de exemplo, você será disciplinado durante 3 meses. Aí eu pergunto, por que os outros não foram disciplinados? Por que aquele determinado adolescente que procurou o conselho por último é que sofreu a punição, os demais não? Então isso não pode acontecer. Disciplina, ela deve ser aplicada em casos específicos, né? E não cabe a mim entrar aqui nos casos que merecem disciplina, porque cada ministério tem o seu código de ética, tem o seu estatuto, tem o seu regimento interno. Então você que é estudante, dependendo do estado, da cidade, da convenção e do ministério que você participa, procure seu pastor, procure o responsável pelo estatuto da sua igreja e se informe com relação a isso, porque não cabe a mim dizer para você que determinada atitude é pecado, né? Claro que alguns procedimentos são pecados conforme Bíblia, né? Mas algumas outras igrejas adotam alguns costumes bíblicos, né? E alguns pastores aplicam algumas disciplinas com base na não observação dos costumes. Então, repito, não cabe a mim, não cabe à escola, não cabe ao CETADEB dizer de que maneira será disciplinado, né, alguém que precise sofrer, alguém que precise passar pela disciplina. Mas é importante que você entenda, conforme está na lição, né, conforme está aqui no seu livro, que a disciplina não é punição. A disciplina, ela deve ser tratada como correção, né? Por isso que, conforme o livro, deve-se preservar a honra dessa pessoa, né? Sempre com o intuito de prepará-la para não pecar mais, né? Para que ela não incorra no erro, e ela não deve ter essa conotação de castigo, mas sim de repreensão, e repreensão com amor, ok? O ponto 2, a habilidade do obreiro para lidar com a disciplina. E nós voltamos ao que mais ou menos já falamos no capítulo anterior, né? Você pode ver, aliás, que aqui são até bem semelhantes alguns aspectos. Por isso que eu vou limitar a falar de maneira mais sucinta, que eu já falei sobre tudo isso no capítulo anterior. Mas veja bem, o pastor, o obreiro, né, que está aplicando essa disciplina, ele precisa ser empático com essa pessoa, colocar-se no lugar dessa pessoa. Colocar-se no lugar da pessoa não é olhar de cima para baixo, né? Você está olhando com uma posição de autoridade. Colocar-se no lugar da pessoa é você nivelar-se, né, ao nível dela. É você estar olhando aquele determinado problema segundo a visão dela, na cosmovisão dela, na cosmovisão de um membro. O pastor, por exemplo, no momento da disciplina, não pode xingar o membro, não pode dizer, rapaz, que isso, que coisa feia, você não pode tratar a pessoa dessa maneira. Claro que eu não estou dizendo que você vai passar a mão na cabeça, né? Pois é, rapaz, você pecou, né? Acho que no teu lugar eu faria o mesmo. Não pode também. Só que também não pode o pastor não ter empatia. Ele tem que colocar-se no lugar dessa pessoa, entender o que motivou essa pessoa ao pecado, não concordar com isso, mesmo entendendo, né? Repreender ela de maneira amorosa, porém, ainda assim sendo empático. Quer ver? Vamos ver um exemplo de empatia? É a mulher adúltera que foi levada a Jesus, né? Foi pega em adultério, foi levada diante de Jesus. Os homens todos já estavam prontos para atirar a primeira pedra, né? Jesus faz aquela célebre pergunta que todos nós conhecemos, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Saber ouvir, né? O pastor, o obreiro que está conduzindo ali, né? Esse momento, esse diálogo que vai suceder a disciplina, a repreensão, o conselho, né? O pastor deve ouvir, né? O pastor deve pouco falar. O pastor primeiro precisa ouvir essa pessoa. Não pode ficar intervindo. O pastor primeiro deixa ela falar o que ela sente no coração. Deixa a liberdade, né? Eu já fiz muitos atendimentos, eu sou pastor, como eu já fiz menção. Eu dirijo uma congregação, eu cuido de uma igreja com mais de 100 membros. Então, algumas situações eu fui chamado para resolver problemas conjugais e a primeira coisa que eu faço eu quero ouvir vocês. O que está acontecendo, né? Num caso conjugal, também não adianta você deixar os dois falar porque começa a virar briga, né? Então eu boto ordem na casa. O que eu faço? Primeiro fala você e eu não quero que você intervenha, né? Primeiro fala você. Terminou de falar?
fala você sem intervenção, né, do oposto. Para que depois, com as duas falas, eu consiga, então, formular ali, né, uma repreensão, enfim, formular um conselho, trazer ali uma palavra sábia para aquela pessoa. Outra coisa, bem importante, já que eu entrei nesse assunto aqui, quando o pastor vai tratar um caso de disciplina por se dar por infidelidade conjugal, nunca ouça só um lado, viu? É muito comum, às vezes, o marido procurar o pastor para trazer o lado dele, a mulher procurar o pastor para trazer o lado dela, aí, de repente... O marido não quer falar com o pastor, a mulher não quer falar com o pastor fica apenas com um lado da situação. E não esqueça, toda separação, ela tem dois lados. Nenhuma separação acontece apenas pelo erro de uma pessoa. Aí você vai dizer, não, pastor, mas ela foi traída. Mas essa traição foi motivada por algum problema, né? Pode ser que seja, sim, muito, né, por essa capacidade, digamos dessa maneira, pelas setas que o inimigo lançou para aquele que traiu. Só que também há uma participação no cônjuge, né, nesse problema. Então, quando o pastor vai tratar da disciplina na questão conjugal, é importante que o obreiro tenha capacidade de saber ouvir as partes, ouvir todos aqueles que estão envolvidos, né? Aconteceu um problema na igreja, envolveu 5 pessoas, tem que ouvir todos, irmão. Você não pode ouvir um ou dois e tirar conclusões. Ouviu um, colocou todo mundo em disciplina, isso não pode acontecer. É um erro grotesco, é um erro grave que você não vai cometer porque está sendo ensinado, né? Então, ouça todas as partes e ouça sempre com carinho, né? Você não é detetive, irmão. Você não precisa ficar fazendo perguntas indelicadas, né? Eu não tive contato, mas eu fiquei sabendo de uma história em que um casal foi procurar o pastor para falar das suas dificuldades sexuais e o pastor fez perguntas indelicadas do tipo, né? Como é que vocês procedem? Como é que vocês fazem? Como é que funciona? Não dá para falar isso, né? Me perdoe aqui a brincadeira, mas a gente não pode entrar, né, naquilo que é particularidade, aquilo que é pessoal, aquilo que é íntimo das pessoas, né? Você, por exemplo, está trabalhando lá num problema conjugal. Você não vai perguntar por irmão como que aconteceu, com quem que aconteceu, não interessa, irmão. Principalmente se não for da sua igreja. Não precisa nem saber esses detalhes, isso não interessa, né? Agora, tem pessoas que não, que acham que num processo de disciplina tem que ser detetive, tem que saber quem é, onde mora, filho de quem, tem que idade, como aconteceu, como conheceu, como... Não, isso não pode acontecer, tá? Terceiro, congruência, né? Ser verdadeiro, ser coerente. O pastor nunca pode se colocar numa posição de juiz legalista, né? Conforme está aqui. Por quê? Todos nós somos suscetíveis a erros. Claro que em nome de Jesus, eu e você somos e seremos sempre revestidos pelo poder que há na graça do Senhor Jesus. Mas também estamos suscetíveis a erros, né? Então, eu vou citar um exemplo. Está lá o pastor tratando de um caso de fornicação. 2 jovens solteiros tiveram relação sexual. Mas, de repente, o pastor tem um jovem em casa também. Aí vai lá o pastor numa posição de legalista, né? Briga. Aí, de repente, dali a algum tempo, o filho dele caiu na mesma situação. Então, o pastor precisa ser o quê? Congruente, verdadeiro, coerente, não em posição de juiz, mas empático, sabendo ouvir. Quarto, agir com justiça, né? Ou seja, a disciplina ela é despersonalizada. A disciplina ela não é para a pessoa, a disciplina é para o erro dessa pessoa. A disciplina é para conduzir essa pessoa para o quê? Para um processo de mudança. Então, agir com justiça, o que é? É você ser inteligente. É você não tratar aquela pessoa dependendo de quem ela é filha, dependendo de quem ele é. Tem pastor, e me desculpe aqui entrar nisso de maneira tão aberta, mas tem pastor que às vezes trata um membro diferente do outro por causa do dízimo, né? Um irmão é mais dizimista, aí acaba tendo um tratamento diferente. O outro que não é dizimista, pecou, acaba tendo um tratamento mais severo. Então, agir com justiça é despersonalizar, ou seja, é tirar da pessoa, né, o foco e colocar no erro. Então, por exemplo, é meu amigo, mas errou, tem que ser tratado. Não é meu amigo, errou, vai ser tratado da mesma maneira. Não há diferença, né? Porque a justiça, ela se dá pelos padrões bíblicos, e conforme nós já percebemos, nós já estudamos e nós já falamos, a justiça de Deus é para todos, independente de quem seja, quais sejam, a justiça de Deus é para todas as pessoas. Então, nós devemos o quê? Ser justos para com todas as pessoas, né? É um ato que vai ser trabalhado com a pessoa pelo seu erro, não pelo indivíduo, né? Não pelo que pelo que a pessoa é, mas sim pelo que a pessoa fez, ok? E o último, né? Ser paciente, cuidando com as precipitações. Então,
Então nunca tome nenhuma decisão precipitada. Eu volto novamente ao fato de que é preciso ouvir todos que estão envolvidos nesse processo de disciplina, né? Sempre lembrando que você precisa ouvir, entender, não tomar nenhuma decisão antecipada, não fazer qualquer besteira para depois arrepender-se, né? Então, pastor, o obreiro precisa ser paciente, né? A disciplina precisa ser exercida com inteligência, aplicada por um espírito de mansidão, aplicada por um espírito de paz, não um espírito punitivo. Porque eu vou fazer isso para você aprender. Rapaz, você não tem vergonha na cara. Não, não pode, irmão. Isso é pecado, aliás, né? Nós estamos pecando. Então, que eu e você tenhamos a capacidade de entender que a disciplina, né, que o processo de disciplina, o cuidado da ovelha ferida, da ovelha machucada, é muito importante para que nós tenhamos um rebanho saudável. Porque, sabe por quê? Você pode ter uma maçã linda, um cesto de maçãs lindas, mas você coloca uma maçã podre no meio, aquela maçã podre vai apodrecer todas as demais. Então o pastor não pode ser omisso, precisa cuidar das ovelhas feridas, precisa cuidar dos processos de disciplina, precisa repreender aqueles que estão errados. O pastor também não pode pegar o púlpito e falar, né? Não tem coragem às vezes de chamar o irmão para falar os erros dele, pega o púlpito, bate em 100 pessoas por causa de um. Não dá, irmão. Isso é errado, né? Quando nós precisamos tratar algo, nós precisamos tratar isso de maneira individual. A não ser que você perceba que seja um problema cultural da igreja, né? Suponhamos que na sua igreja, de maneira cultural, os irmãos não têm o hábito da leitura. Então, o que você vai fazer? Você vai preparar um sermão falando da importância da palavra. Salmo 1, por exemplo, né? O versículo 3 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É diferente, né, do versículo 1 e 2, onde o Salmo vai falar sobre o quê? Sobre o ímpio que se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Josué 1 e 8, não aparte da sua boca as palavras dessa lei, as palavras desse livro. Né? Paulo também escreve vários textos a Timóteo, por exemplo, manusear bem a palavra da verdade. Então, se o problema na igreja for crônico, for generalizado, em que os irmãos não querem estudar, não querem ler, não querem se aprofundar no conhecimento teológico, aí sim você abre um espaço no púlpito, num culto de ensino, numa pregação, numa palestra, você vai tratar. Agora, um irmão na igreja pecou, fornicou, você vai levar uma mensagem de fornicação na igreja? Pode até levar, né, por uma questão, quem sabe, de prevenção, mas o assunto tem que ser tratado com ele, com aquela pessoa, para que não haja ali uma maçã podre apodrecendo as demais. Ok? Vamos para o próximo ponto aqui, para nós avançarmos, né? Então, o 2, que é o gabinete pastoral, e os processos de restauração, que é o que nós já fizemos menção. Quem vai ao gabinete pastoral precisa e deve sair de lá abençoado, irmão. Não pode sair amaldiçoado, né? Não pode sair pior que entrou. Às vezes a gente vê, né, alguns problemas aí acontecendo em gabinetes pastorais, onde as pessoas saem piores do que entraram. Em nome de Jesus, o seu gabinete pastoral será uma bênção, será um local de muita graça. Então, há esperança nessas pessoas que procuram o gabinete pastoral. Quando alguém procura o pastor para confessar os seus pecados, né, o ministro de Deus representa um pai amoroso, um pai que repreende com amor e alegria, que tem autoridade para levar a palavra de Cristo. Né? Então, esse é o processo, esse é o meio pelo qual o gabinete pastoral precisa ser encarado, ele precisa ser tratado, está na sua lição ali. Né? É preciso esforço da parte do obreiro para separar o pecado do pecador, que é aquilo que eu já falei, está aqui na sua lição. Né? O texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2, também tem um texto muito interessante aqui. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, né? Cuide-se também para que vocês não sejam tentados, né? Então, o processo do gabinete pastoral é o quê? A restauração do pecador. O pastor, o obreiro, o conselheiro, ele deve combater o pecado, né? Ele deve ali trabalhar o pecado. Ele não deve atuar, né, no pecador. É claro que o pecador é foco desse pecado, é evidente, mas o que eu estou dizendo, só voltando ao que nós falamos antes, é que essa disciplina, esse processo de correção, ele deve ser despersonalizado. Independente da pessoa que for, nós precisamos tratar desses casos, ok? Então, a parte 2 ali que fala do gabinete pastoral, tem alguns aspectos ali que nós vamos aprender. O primeiro aspecto, o que é? A levar a pessoa a tomar consciência dos seus pecados. Né? Então, por exemplo, um membro procurou o gabinete pastoral e ele não tomou consciência de que fez algo errado,
não resolveu nada. Isso é muito comum, às vezes, acontecer com os jovens e com os adolescentes, né? Porque, como eu já fiz menção, nós vivemos num tempo onde a filosofia hedonista tem tomado conta do pensamento cristão, irmão. O que é hedonismo, André? Eu nunca ouvi falar. Hedonismo é um estilo de vida, né, pautado pela busca do prazer de maneira incessante. O que importa é o meu prazer. Existem algumas frases bem conhecidas no mundo que retratam isso, como, por exemplo, meu corpo, minhas regras, né? O movimento feminista fala muito sobre isso. Muitos jovens também vão dizer, né? Eu sou adepto ao amor livre, falando das várias facetas da relação sexual, não apenas da relação hétero, mas falando da relação homossexual também, falando de bissexuais, etc. Ou seja, o hedonismo impregnado na cabeça dos jovens. Quando um jovem chega para o pastor, diz, pastor, eu forniquei. Muitas vezes ele está fazendo por pressão dos pais, né? Só que ele acaba saindo do gabinete não tendo consciência verdadeira de que ele pecou, porque na cabeça dele aquilo é normal. Afinal de contas, os amigos da escola todos não mais são virgens, né? Aliás, a perda de virgindade no Brasil hoje, em média, é de 12 a 13 anos de idade. Adolescentes. Na igreja, 13 e 14 anos de idade. São pesquisas. A revista Eclésia foi uma revista que divulgou, inclusive, uma pesquisa dessa alguns anos atrás, demonstrando que a idade média de perda de virgindade dentro da igreja é 14 anos, irmão. Que mais de 50% dos jovens solteiros dentro da igreja praticam ato sexual, né? Mais de 50%, desculpa, não praticam, mas já perderam a sua virgindade. Desses 50%, em torno de outros 50%, que do montante total representa 1/4 dos jovens, né? Mais de 50% desses 50%, ou seja, 1/4 do todo, tem vida sexual ativa, ou seja, não é apenas um episódio, não foi apenas um pecado. Corriqueiramente, não existe uma frequência na pesquisa, mas corriqueiramente eles estão mantendo relação sexual. Então, um jovem, quando lida com uma situação dessa, no gabinete pastoral, ele precisa entender, eu pequei. Se ele não entendeu que pecou, aí o gabinete pastoral está falhando. Então, levar a pessoa à tomada de consciência dos seus pecados é importante, né? É difícil para algumas pessoas reconhecer os seus pecados, como eu já fiz menção, jovens e adolescentes. Então, o obreiro precisa ser o quê? Enfático, claro, ter certeza, irmão. Não dá para o obreiro dizer, pois é, rapaz, eu acho que isso é pecado. Não tem acho, irmão. No linguajar do obreiro não existe acho. Se você não tem certeza, vai estudar, irmão. Estuda mais lá, dá uma lida, dá uma pesquisada nos textos bíblicos para embasar lá o seu conteúdo, né? E mostrar a responsabilidade da pessoa em relação aos seus erros, levando a tomar consciência de que para sermos perdoados e restaurados, dependemos de pelo menos 3 atitudes básicas. Primeiro vamos ler Provérbios, capítulo de número 28 e versículo de número 13. Só para nós termos noção acerca dessa responsabilidade, dessa consciência. Provérbios, capítulo de número 28 e versículo de número 13. Olha o que diz a Bíblia. O que encobre a sua transgressão nunca, não é talvez, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, o que encobre, né, nunca vai prosperar. Por isso que nós devemos mostrar a responsabilidade perante esses erros para ser perdoados e restaurados e ser abençoado, né? Então isso depende de 3 conceitos básicos. Primeiro, arrependimento, confissão de pecados e o abandono do erro. Tem ali no seu livro, né? Dá uma olhada ali, que a gente vai dar uma olhada nisso de maneira muito rápida. Primeiro, o arrependimento. Se não houver arrependimento, irmão, não tem consciência de pecados. O arrependimento é o primeiro ponto para o alcance da graça. Vamos lá, né? Vamos pegar a nossa teologia básica, a nossa confissão de fé. Nós acreditamos na salvação mediante a graça. Apesar de Tiago fazer menção de que a fé sem obras é morta, mas nós sabemos, né, que a obra não traz salvação. O que traz salvação é a fé. A fé é mediante o sacrifício salvífico de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A graça manifestada de maneira abundante, de maneira universal. Todos nós temos direito, todos nós alcançamos a graça, porém, confessando a Jesus como Salvador, arrependendo-se dos seus pecados, confessando a Ele que Ele é o nosso Salvador e abandonando o erro, irmão. Então, quando num gabinete pastoral a pessoa procura ajuda, ela tem que ter noção de que ela precisa compreender os seus erros, arrepender-se dos seus pecados, né? Confessar aquilo que ela errou. E, aliás,
não é uma confissão de maneira parcial, é uma confissão total, né? Certa vez, eu aconselhei um jovem, né? Um jovem que procurou ajuda, tinha fornicado com a namorada e tal. Aí o que acontece? O jovem disse para mim, não, pastor, já faz aí alguns dias que a gente não teve mais relação sexual e tal. Eu amei, né? Acreditei no menino. Para mim ele estava falando a verdade, afinal de contas, eu era o pastor, ele era o aconselhado. Isso foi num dia de semana que eu não lembro qual. Eu sei que 2 ou 3 dias depois, eu apliquei a disciplina, né? Uma disciplina que trouxe correção, houve aparentemente um arrependimento de pecados. Alguns dias depois, eu soube pela boca de terceiros, amigo deles, né, que ele continuava praticando o ato. Aí quando num segundo momento eu fui conversar com ele, ele negou, disse que não, né, que tinha se arrependido, que não tinha feito mais. Numa terceira conversa ele confessou para mim que mentiu nesse segundo atendimento, nesse segundo aconselhamento. Ou seja, ele confessou seu pecado de maneira parcial. Confessou que tinha errado, mas não falou para mim que ainda estava vivendo no erro. Não disse para mim que mesmo depois do aconselhamento ainda desceu ao erro de novo. Então veja, né? Eu não vou dizer que eu falhei, porque às vezes também o processo não é falha do aconselhador. Talvez, muitas vezes, o problema é o coração do pecador. Porque tem muita gente que vai para o gabinete pastoral e faz daquilo dali um teatro. Meu Deus, pastor, eu errei. Ai, a minha família, a minha esposa. Dá um mês, o camarada está lá de novo, no adultério. Então nem sempre o problema é o senhor, a senhora, nem sempre o problema é eu. Às vezes é o camarada que demonstra um arrependimento muito superficial, é a mulher que demonstra um arrependimento muito raso, né? Uma confissão feita não de maneira plena, mas de maneira muito abrangente, e o abandono do erro não acontece. Então, o foco do gabinete pastoral é trabalhar esses 3 aspectos, né? Primeiro esse aspecto, levar a pessoa à tomada de consciência através do arrependimento, confissão de pecados e através também do abandono do erro. Eu volto de novo a Provérbios, né? Só que dessa vez nós vamos ler 28 e 13, né? Que na verdade é o que nós já lemos, né? O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa deixa e alcança misericórdia. Então, queridos, né, essa história é muito linda porque nos mostra justamente como nós devemos nos portar enquanto conselheiros, né, enquanto homens de Deus que estamos ali trabalhando para alcançar e para buscar a misericórdia dessas pessoas. Aliás, né, um texto bíblico que relata muito bem isso aqui também é a história de Davi, né? Davi, quando foi surpreendido pelo profeta Natã. Quando Natã abordou Davi, ele trouxe a Davi o seu pecado, de uma maneira muito inteligente, aliás, né? Natã não chegou e disse, você pecou. Natã trouxe uma história, né? Trouxe um enredo, e Davi caiu que nem um peixe, né? Morreu pela boca. Na verdade, nesse caso, não morreu, foi salvo, né? Mas Davi, ele caiu bonitinho na história de Natã, e Natã soltou para ele a repreensão. Esse homem é você, né, que tem pecado. Então, isso aqui nos mostra o quanto é importante que esse gabinete pastoral leve a pessoa a tomar consciência dos seus pecados, né? Outra questão é a mudança no caráter, né? Nós precisamos ajudar as pessoas a mudar o seu caráter. Aliás, nós voltamos lá na aula 2, né? Na aula 1 também. Mudança de caráter não existe, tá, irmão? Aqui, a ideia da mudança de caráter que o professor, que o comentarista está colocando, é uma mudança, né? Não uma mudança de caráter em si. Porque, por exemplo, nós não mudamos a personalidade das pessoas, mas nós trabalhamos, né, com os pontos negativos, nós trabalhamos com os erros e nós trabalhamos naquilo que de falha nós temos. Então, por exemplo, nós até não vamos mudar o caráter dessa pessoa, mas nós vamos ajudar essa pessoa a lidar com os seus conflitos, a lidar com as suas mazelas, a lidar com os seus problemas. Por isso que algumas pessoas não conseguem libertar-se de determinados hábitos e atitudes pecaminosas, porque não trabalham o seu caráter. Apenas dizem, né? Eu nasci assim. É a síndrome de Gabriela, irmão. Eu nasci assim, você sempre assim, né? Gabriela, era um ditado que tinha uma vez. Então, mesmo depois de confessar, essas pessoas, né, elas precisam ter esse hábito, né? Elas precisam deixar esse hábito de pecado, né, e as atitudes pecaminosas.
Isso ocorre quando o indivíduo tem problema na formação do caráter, experiências passadas, né? Pessoas que sofreram abuso, que sofreram problemas psíquicos, que tiveram uma má formação de personalidade, pais que não contribuíram para uma personalidade plena, pais que não ensinaram essas crianças a viver, né, num mundo adulto, né? Pais que infelizmente criaram crianças adultas, né? Criaram adultos infantilizados. Então, tudo isso, no aconselhamento pastoral, no gabinete pastoral, o pastor deve tratar, porque conforme está aqui na sua lição, é necessário a restauração dessas vidas. Eu volto de novo a dizer, quando o pastor não trata isso dentro da sua igreja, ele está criando, infelizmente, pessoas que mais cedo ou mais tarde irão dar problema. Aquele tipo de pessoa, por exemplo, que tem um problema em hábito e atitude. Aquele tipo de pessoa, né, que tem problemas na sua personalidade e fica lidando com o jeitinho, né? O jeitinho na igreja. Tudo acha que é jeitinho. Às vezes quer comprar as coisas, às vezes quer comprar o pastor. Tem pessoas para tudo, irmão. Né? Um pregador que às vezes quer dar jeitinho. Um membro que às vezes quer dar jeitinho. Um líder que às vezes quer dar jeitinho. O pastor precisa trabalhar esses jeitinhos na igreja. Não existe jeitinho brasileiro, irmão. O jeitinho brasileiro, muitas vezes, é a corrupção. Por isso que nós vivemos num país extremamente corrupto, porque em todos os ambientes nós queremos dar jeitinho. Nós não temos paciência para esperar na fila, né? Nós não temos paciência para esperar a nossa vez. Se o secretário de saúde é nosso amigo, a gente quer que o secretário de saúde coloque o nosso exame na frente, né? Se determinada pessoa é nossa amiga, a gente quer que o nosso pedido saia primeiro. Se o pastor é meu amigo, né, o pastor vai me levar lá para tal lugar. Isso é jeitinho. Problema que nós precisamos tratar quando trabalhamos com o caráter dessas pessoas. Nós precisamos mudar, né? Nós precisamos trabalhar na mudança, na correção desses problemas, para que nós não tenhamos uma igreja que infelizmente não tem saúde espiritual, ok? O ponto 3, acompanhar também esse processo de reabilitação. Né? Porque o que acontece? Não adianta o pastor chamar uma vez para conversar, conversei, meu filho, estou te dando uns conselhos, você faz isso, você faz aquilo, né? O irmão procurou você deu uns conselhos lá para ele, mas de repente o pastor abandona, também não. O pastor precisa acompanhar a ovelha ferida. Aliás, a ovelha ferida ela requer mais trabalho do que uma ovelha normal, irmão. Às vezes nós como pastor, nós damos muita atenção para quem está mais próximo de nós, para quem é nosso amigo. Aliás, eu não estou dizendo que isso é errado, é uma tendência natural. Nós temos pessoas mais próximas. O próprio Cristo tinha discípulos mais próximos, né? João, o discípulo amado, André, Pedro, eram pessoas que estavam mais próximas de Jesus, né? Então o que acontece? Esses discípulos estavam num círculo mais fechado de Jesus Cristo, mas nem por isso Jesus pecou. Nós, como pastores e obreiros, muitas vezes também fizemos isso. Nós temos algumas pessoas de círculo mais próximo que às vezes nós devotamos mais atenção para essas pessoas. Mas nós não podemos esquecer que a ovelha ferida, ela requer atenção. Por isso que durante o período da disciplina, o crente necessita de acompanhamento, né? Assim como alguém que se machuca e precisa de algumas sessões de fisioterapia para se reabilitar, do mesmo modo aquele que pecou precisará de um acompanhamento pastoral, uma visita pastoral. Não veio na igreja? Dá uma olhadinha, irmão. Por exemplo, como eu sou um jovem pastor, tenho 31 anos de idade, eu sou um nativo digital, eu uso muito o WhatsApp. Eu tenho uma listinha na minha Bíblia, eu já conheço as ovelhas que hora ou outra estão fugindo do aprisco, então eu tenho uma listinha, eu coloco lá um pontinho, cada vez que a pessoa falta no culto. Claro que eu sei que um culto ou outra pessoa vai faltar, mas quando eu vejo que a falta é excessiva, eu começo a colocar pontos. Quando eu vejo 3, 4 pontos, eu já mando uma mensagem. 2 pontos, muitas vezes eu já mando uma mensagem. Aí você vai pensar, poxa pastor, mas daí você manda uma mensagem cobrando? Claro que não, irmão. Sabe o que eu faço? Num domingo, por exemplo, uma determinada família não veio na igreja, mas meu Deus, faz 3 domingos já que eles não vêm. O que eu faço na segunda-feira? Bom dia, meu irmão, que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e eu estou passando aqui para dizer que ontem eu senti sua falta, o culto estava uma bênção, mas tenho certeza que amanhã no culto de ensino você vai estar. Meu irmão do céu, aquela pessoa fica tão feliz que ela me responde, pastor, não podia isso, por isso, por aquilo. No outro culto está ela lá. Né? Então, ou seja, acompanhando. Muitas vezes não é apenas pelo WhatsApp, muitas vezes é dar uma passada na casa da pessoa. Mas é preciso que eu e você acompanhe esse processo de reabilitação. Né? Colocou uma pessoa na disciplina, viu que ela não está vindo na igreja? Algo está errado, porque o disciplinado precisa estar inserido, ele precisa estar no grupo, ele não pode ser deixado de lado, ele precisa ter a atenção do seu pastor também, para que ele possa ser abençoado. Né? Por isso
que nós devemos, então, buscar esse processo de reabilitação dessas pessoas. Vamos avançando aqui. O quarto subtópico da parte 2 do gabinete pastoral é encontrando o equilíbrio, né? Agora, nós até então estávamos falando da ovelha ferida, né? Quer ver? Vamos só voltar aqui bem rapidinho. Nós falamos sobre levar essa pessoa a tomar a consciência dos seus pecados. Nós falamos sobre ajudar na mudança de caráter. E nós falamos também sobre acompanhar no processo de reabilitação. Agora nós vamos voltar um pouco ao conselheiro novamente. E esse conselheiro tem que encontrar o quê? O equilíbrio, né? Procure compreender a si mesmo e assim será capaz de compreender o outro. Está na sua lição, né? Deixa eu achar aqui, encontrando o equilíbrio. Por isso que, né, resolva primeiro os seus conflitos interiores para não subir ao púlpito cheio de tensões e medos. Aliás, deixa eu dar uma sugestão para você, uma sugestão muito carinhosa. Faça um processo de psicoterapia, por favor. Você vai dizer, Adriel, mas eu não estou louco. E quem falou para você que psicologia é para louco, irmão? Quem falou para você que psicologia é só para doente? Você sabia que nos Estados Unidos, por exemplo, grande parte dos pais da alta sociedade envia os seus filhos para fazer um processo terapêutico? Não porque o filho é doente, mas para que o filho tenha conhecimento de si, das suas habilidades, que ele conheça, né, as suas mazelas, as suas dificuldades e conheça os seus potenciais. Você já imaginou se nós pudéssemos fazer isso também? Por isso que, uma sugestão que eu dou, antes de você entrar para o ministério, quem sabe você já é parte integrante do ministério, faça um processo de terapia. Pastor, mas na minha cidade é muito caro. Uma sugestão, eu não sei se você tem condições, né? Mas as grandes cidades, e nem só as grandes, as cidades de médio porte, elas em geral têm universidades e faculdades que disponibilizam atendimento psicológico gratuito. Por exemplo, quando eu estudei psicologia, tem a clínica de psicologia da Unesc, Universidade do Extremo Sul Catarinense, em Criciúma, e tem uma clínica que atende centenas de pessoas todos os meses, de maneira gratuita, aliás, né? Claro que a prioridade são para os problemas de saúde mental, mas há muitos casos onde as pessoas procuram apenas o conhecimento próprio, conhecer-se a si mesmo. Por isso que eu coloco como sugestão aqui, resolva primeiro os seus conflitos, né? Quem sabe você é filho de pais separados. Quem sabe você passou por um processo de separação conjugal, aí de repente você passou por um processo de separação conjugal e está aconselhando um casal que está se separando, mas quem sabe você ainda nem lidou com o seu conflito, quanto mais você lidar com um conflito alheio. Quem sabe você está lidando lá, aconselhando um jovem que o pai não gosta dele, ou Deus o livre, irmão, quem sabe você esteja, né, aconselhando um jovem ou uma jovem que está sendo abusada pelo pai, mas de repente você foi abusado na sua infância e você ainda não sabe lidar com essa situação. Como é que você vai lidar com isso? Por isso que o pastor, o obreiro, o líder, enfim, o estudante de teologia que você tem que encontrar o equilíbrio para que ele não suba no púlpito cheio de tensões e medo. E tem uma frase do pastor Elenay Cabral, que está no livro, fantástica, que diz o seguinte: inevitavelmente existem muitos pastores deprimidos que temem buscar ajuda porque não querem que suas igrejas tenham a imagem de pastores fracos, sujeitos a erros e carentes emocionalmente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido, em nome de Jesus. Você não é super-homem, não é o Homem de Ferro, não é o MacGyver, não é o Chuck Norris, você não é ninguém desses, né? Você não tem aí uma espada da justiça, você é um homem comum, com sentimentos, com vontades, com medo, com anseio. Quem sabe você já esteja um pouco cansado vendo essa videoaula, você é uma pessoa normal, como eu sou. Então todos nós passamos problemas e temos que lidar com os nossos problemas. E o escritor, pastor Jamiel, já há algum tempo atrás, né, porque esse livro ele foi escrito, se eu não estou enganado, há alguns anos atrás, se eu não estou enganado, em 2010, que está lá nos direitos autorais, o pastor Jamiel coloca algo muito interessante aqui, né? Será que não seria a hora das igrejas estabelecer um núcleo de aconselhamento para pastores? As nossas convenções deveriam preocupar-se mais com isso, mas claro que eu sei que é uma situação que não é eu e você que vamos resolver, mas cada vez que pensarmos mais e cada vez que nós termos mais discussões sobre esse tema, nós vamos encontrar cada vez mais soluções. Por isso, encontre o equilíbrio. Você precisa estar equilibrado, você precisa estar muito bem abalizado para que você possa ajudar as pessoas. Por quê, pastor? Porque se você não estiver bem, você também não ajuda essas pessoas. Aliás, deixa eu falar um negócio muito sério aqui. Pastores doentes produzem ovelhas doentes. Pastores desgastados emocionalmente
criam ovelhas desgastadas emocionalmente. Pastores instáveis criam ovelhas desgastadas, ovelhas instáveis também. Ao ponto que pastores saudáveis, pastores cheios de Deus, obreiros cheios do Espírito Santo, eles vão conduzir um rebanho para a felicidade, paz, alegria em Cristo Jesus. Por isso, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que eu e você tenhamos equilíbrio, né? Que eu e você sejamos cheios de Deus, equilibrados, compreendendo a nossa chamada ministerial, compreendendo que o gabinete pastoral é um processo de recuperação, um local onde as pessoas nos procuram para ser auxiliadas, e esse é o meu e o seu papel. Repito pela 1000ª vez. Talvez você não seja pastor, talvez você não seja presbítero, quem sabe você é um jovem de 18 anos de idade que está fazendo o curso teológico. Mas no momento em que você tiver um papel de liderança, no momento em que uma função ministerial ser colocada nas suas mãos, saiba que Deus chamou você para o processo de restauração. Deus chamou você para o ministério do aconselhamento e é responsabilidade sua, então, lidar, né, com essa tarefa tão primordial que Deus colocou em nossas mãos. Vamos para o ponto 3, então? Programa de orientação na igreja, que é a parte 3 do livro. Você tem o livro nas suas mãos aí. E confesso que eu fiquei muito feliz quando vi essa matéria no livro aqui, porque realmente é muito boa, um tema muito interessante para nós tratarmos. Por quê? Porque às vezes nós enxergamos, nós pastores, líderes, obreiros, que alguns problemas, né, de ordem espiritual, eles são muito valorizados na igreja. Isso está certo, tem que valorizar. Valorizar no sentido de trabalhar esses problemas que eu me refiro. Só que, às vezes, nós ignoramos outros aspectos importantes também, como a vida sexual, emocional, familiar, financeira, saúde e etc. Então, o que acontece? Nós precisamos, de maneira a orientar as pessoas a lidarem também com esses conflitos, com esses aspectos. Você sabe por que muitas vezes nós não temos uma igreja saudável? Não é porque o Espírito Santo não tem liberdade. É porque às vezes as pessoas não são saudáveis na sua vida, né? Então, por exemplo, um casal. Eu vou citar um exemplo bem simples aqui que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu tinha um casal de líderes numa determinada congregação em que eles estavam passando por um processo difícil, conjugal, vida sexual desajustada. Eram líderes de um departamento, não vou falar qual por ética, né? E o que acontece? Esse problema se manifestou no departamento, em que no próprio departamento percebeu-se, né, esse desajustamento matrimonial. Tudo em virtude do sexo, né? Era um desajustamento da área da sexualidade. Por exemplo, eu vou citar aqui um obreiro. Quem sabe você seja um pastor que supervisione algumas igrejas. Numa determinada igreja você tem um obreiro que está passando por uma crise emocional, por um problema. Você acha que essa crise emocional não vai contribuir de maneira negativa, né, para o fracasso ou para problemas nessa igreja? Contribui muito, irmão, né? Contribui e muito, né? Pessoas com problema financeiro, por exemplo. Você coloca um líder de departamento e de repente nesse departamento movimenta dinheiro, mas em casa o irmão está sem dinheiro. Irmão, isso é uma armadilha. Claro que eu não estou generalizando, né? Muitas pessoas são íntegras no trato do dinheiro na igreja, mas outras, quando passam problemas financeiros, acabam não vendo outra solução. Pessoas que trabalham com alimentos na igreja, trabalham com a área social. Aí, de repente, o irmão está passando um problema financeiro, está sem alimento em casa, mas ele tem acesso ao alimento da igreja. Não que ele não possa pegar, mas às vezes ele abusa desse uso, né, fazendo disso uso particular. Por isso que o aconselhamento, né, a orientação na igreja, vai trabalhar esses aspectos. Porque diferente do que alguns pastores, alguns líderes pensam, a igreja não é apenas um ambiente de instância espiritual. A igreja é feita de pessoas, irmão. As pessoas são feitas de emoções, como nós já aprendemos nos capítulos anteriores. As pessoas passam problemas, as pessoas passam crises, as pessoas têm problemas familiares em casa, as pessoas têm problema no trabalho, né? Um pastor pode sofrer um problema no trabalho, um obreiro pode ter um problema com seu filho, com a sua filha, um obreiro pode ter um filho drogado em casa, pode ter um filho com problema de álcool em casa,
Um obreiro pode ter um problema de um filho traficante em casa, são coisas que nós vimos e percebemos isso no dia a dia da igreja brasileira. Então nós não podemos negligenciar a necessidade de um programa de orientação na igreja, um programa que trabalhe essa necessidade, né? Nós devemos enxergar esses problemas que a igreja passa, trabalhando, tratando eles de uma maneira muito inteligente. Então eu vou citar um exemplo aqui, que depois eu vou falar até um pouco mais, eu vou falar na hora de palestra e curso, mas já vou adiantar. Quando eu assumi a coordenação de jovens de uma determinada igreja, né, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pesquisa com os jovens, coisa que praticamente líder nenhum faz. Eu fiz uma pesquisa, sabe por quê? Porque aquilo é ter empatia, né? Aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores. Quem sabe eu poderia pensar o seguinte, não, mas esses jovens eles precisam ser abordados na questão da sexualidade. Eu poderia pensar dessa maneira. Mas sabe qual foi a questão? Os jovens colocaram nessa determinada pesquisa que eu fiz que o que eles mais sentiam falta, né, era a pregação da palavra. Eu coloquei lá, o que eles queriam mais? Eles queriam participar de shows? Até coloquei, só para ver a resposta. Queriam participar mais de show? Queriam ter mais retiro? Queriam ter mais acampamento? Ou queriam mais estudo da palavra? Que eles queriam mais estudo da palavra, irmão. Glória a Deus por isso, né? Aí eu coloquei áreas de interesse, sexualidade, namoro, universidade, coloquei relação com o pai, mercado de trabalho, vida financeira. As que mais saíram, sexualidade e universidade. Com base nesse estudo, né, com base na coleta desses dados, eu tabulei isso, botei no Excel. Claro que isso é um pouquinho mais complicado, às vezes você pode ter a ajuda de alguém que entenda um pouquinho. Coloca no Excel, faz um gráfico bonitinho e me apareceu alguns resultados, em que mais de 70%. Pastor, eu não sou bom de matemática. Bem simples. A cada 10 sete, se você tem 100 jovens, 70 estava pedindo para a gente trabalhar assuntos de sexualidade. Sabe o que nós fizemos? Nós implantamos um treinamento. Na verdade, é uma palestra, um encontro, denominado como Encontro de Solteiros. Já sei, você vai dar uma risada aí, né? Porque todo mundo ri, acha que encontro de solteiros é arranjo de casamento. Mas não é, irmão. Nós fizemos um seminário para jovens solteiros em Criciúma, Santa Catarina, com mais de 1.000 jovens. Olha que coisa linda. Eles pagam para estar lá. É um seminário, bons convidados, homens e mulheres de Deus, ministrando aquilo que eles pediram. Sexualidade, universidade, as dificuldades da vida com santidade. Então, quando nós temos um planejamento, que aliás não está aqui, mas a orientação na igreja requer ainda um planejamento, né? Planejamento é algo indispensável. Você não pode assumir um trabalho sem saber o que você vai fazer. Você não entra no seu carro sem pelo menos ter uma rota de onde você está indo. Nem que essa rota não seja em GPS, mas mentalmente você tem um local para onde você está caminhando. A mesma coisa as Escrituras, nós caminhamos para um alvo, que é o céu, a vida com santidade. Então, quando nós vamos fazer um programa de orientação na igreja, mesma coisa, né? A necessidade, ela se deve com base numa pesquisa, num planejamento e num projeto, né? Aí, quais são as formas de providenciar esses aconselhamentos, né? Essas orientações? O aconselhamento propriamente dito, que nós vamos entrar com mais especificidade depois nele, né? O aconselhamento propriamente dito, palestras direcionadas, né? Então, eu vou citar um exemplo para você. Novembro de todos os anos, em geral outubro, novembro, tem o Enem, né? Aquela prova nacional do ensino médio, o Exame Nacional do Ensino Médio. Você tem lá na sua juventude muitos jovens que vão fazer. Por que às vezes não faz um aulãozinho com eles que seria legal, né? Estou falando de vida secular. Vamos pegar a vida espiritual, que é o maior foco que nós temos, né? Você percebe que no seu grupo de jovens lá muitos têm problema de fornicação. Então quem sabe não seja a hora de fazer uma palestra sobre a questão da sexualidade? Ou outro problema que a gente vê muito também. Você percebe que o jovem, quando entra na universidade, ele sai da igreja. Será que não é o fato, então, de você ter um curso de preparação para que os jovens entrem na universidade? Outra questão, você percebe que muitos jovens casados estão deixando o seu relacionamento, estão se separando muito cedo. O que não era tão comum antigamente, hoje é mais comum. Jovens casam, um ano depois estão separados. Será que não é o caso, então, de fazer um curso preparatório de noivos? Lá em Criciúma tem. Eu até me desculpe falar muito da minha cidade, é a cidade que eu tenho como base, é o meu trabalho, né? Então, lá nós temos um curso de preparação para os noivos. Eu já falei também nas aulas anteriores. Vai ser ordenado diácono, foi chamado pelo Senhor Jesus, né? Tem um ministério colocado, mas vai passar pelo curso de preparação ao diácono. Porque senão o camarada pega o microfone, irmão, parece aqueles cantor de rap, né? Bota a boca aqui no microfone e fica falando desse jeito. Não sabe nem segurar o microfone, não sabe se vestir, não sabe se pentear, não sabe se portar.
Vai no púlpito, parece uma galinha desasada, irmão. Me perdoe aqui pela expressão da galinha desasada. Mas tem obreiro que não tem ética, né? Pega o púlpito, fala um monte de bobice, um monte de besteira, fala palavras que não deve. Então, precisa ter cursos de preparação. Isso é orientação. Acampamentos funcionam muito bem com jovens, com adolescentes, com casais, retiros de casais são fantásticos também. São momentos de aprendizado, são momentos onde as pessoas têm, né, um ambiente imersivo, né? O que é imersivo, Adriel? É você aprofundar-se naquele assunto. Então vamos fazer um retiro com a juventude, né? E no sábado à noite a gente vai fazer um debate, uma palestra, um papo aberto. Traz lá um psicólogo, traz um médico, traz um pastor, 3 convidados, bota na frente, bota umas cadeirinhas bonitas lá, os convidados sentam na frente, tá lá os jovens mandando pergunta, né? Ah, mas eles têm vergonha de mandar pergunta. Escreve uma pergunta. Vai lá o jovem, de maneira anônima, vai lá. Aí começa a vir aquelas perguntas. Fornicação é pecado? Sexo antes do casamento, por que é pecado? Né? Aí vem aquelas perguntas, como escolher a pessoa certa, como saber se o namorado é de Deus, enfim, irmão. São momentos onde nesses acampamentos nós treinamos, nós orientamos a nossa juventude, não apenas na questão da espiritualidade na essência, mas também naquilo que envolve a espiritualidade. O que é espiritualidade na essência, né? Buscar ao Senhor, orar, jejuar, clamar. Muitas vezes nós valorizamos isso, mas nós esquecemos de valorizar também aquilo que gera a espiritualidade, que é o quê? Vida conjugal, vida sexual, vida emocional do jovem, família, vida financeira, mercado de trabalho, universidade, escola para quem ainda não está na universidade. Por isso que essas formas de orientação, elas são muito importantes. Aconselhamento, palestra, curso, retiro, workshop, debate, painel e tantos outros nomes que por aí surgem. Encontro de meninos, encontro de meninas, encontro das princesas, escola bíblica de jovem, congresso disso, seminário daquilo, EBJ, irmão, tem um monte de ideias que daí você pode pesquisar pela internet, né? E você vai encontrar com certeza muitas ferramentas aí. Vamos avançando aqui. Um programa de orientação na igreja, né? Então, alguns aspectos básicos, eles precisam ser seguidos. Porque não é simplesmente também promover um curso. Vou fazer um curso do quê? Que planejamento? Qual é o meu alvo? Qual é o meu objetivo? Esse curso, ele tem que ter esses aspectos básicos, né? Primeiro, qual é a finalidade, né? Ele tem que ouvir e responder alguma coisa. Conforme está aí no seu livro, né? Qual é a finalidade desse programa de orientação? Esse programa de orientação está servindo para quê? Para responder que tipo de anseio, né? Quem é que está ouvindo esse tipo de orientação? Qual é a importância, né? Qual é o problema que nós queremos prevenir? Então vamos voltar aqui. Eu vou fazer um retiro de casais, né? Não está aqui. Aqui está acampamento. Mas eu vou fazer aqui um retiro de casais. Por quê? Porque eu preciso trabalhar a prevenção das separações. Eu vou fazer um retiro de casais para prevenir o quê? Para antecipar problemas na área da sexualidade, né? O local de atendimento, por exemplo, se for uma questão de aconselhamento, que é uma questão mais específica, mais particular, qual é o local desse atendimento, né? Tem que ter privacidade. Está tudo na sua lição. Eu não vou ler aqui o livro, porque evidentemente você tem o livro nas mãos, mas tem ali o local do atendimento. Se for o aconselhamento, tem que ser, né, um ambiente preparado para o aconselhamento. Um local que tenha privacidade, um local onde o pastor consiga lidar com a família sem que terceiros possam ouvir aquilo que está sendo tratado. Aliás, tome cuidado quando você vai atender o sexo oposto também, né? Uma sugestão aos pastores. Quando for tratar um caso que seja com uma mulher, tenha sua esposa junto. A esposa do pastor precisa estar junto quando for um trabalho da área, um aconselhamento na área conjugal. Como é que você vai ouvir uma mulher sozinha falando de problemas sexuais e você homem? Não que você vai pecar, irmão. Não estou dizendo que você é fraco, apesar de que fracos somos na carne. Mas é uma questão de vigilância, né? Você junto com a sua esposa, a pastora, né? A Assembleia de Deus não tem esse costume de pastora, mas a esposa do pastor, né? É a pessoa que está lá apta para ajudar nesse aconselhamento, num local preparado, né? Então, uma agenda, né? Se for aqui um retiro, por exemplo, a gente vai fazer um acampamento com os jovens, então tem que fazer uma coisa organizada, com uma agenda preparada. Se for um local específico, se for um aconselhamento pastoral, tem que ter uma agenda. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para você aqui do que eu faço. Toda quarta-feira tem o círculo de oração das irmãs na igreja que eu pastoreio.
eu aproveito o dia do círculo de oração para fazer o meu dia de gabinete pastoral. Eu atendo os irmãos ali na igreja e outros eu atendo em casa em algumas visitas, né? Outros dias eu também vou lá para a igreja para prestar atendimento, mas o dia oficial do atendimento é no dia do círculo de oração, ou seja, agenda, organização e planejamento. Eu tenho no meu celular alguns aplicativos, deixa eu pegar aqui. Eu tenho no meu smartphone alguns aplicativos, né? Eu uso vários aplicativos, né? O meu celular, ele tem a base Android, o sistema operacional dele é Android. Se você tem um iPhone, o seu vai ser o iOS, mas todos esses smartphones, ele tem agenda, ele tem controle de compromisso, ele tem aplicativos. Eu uso o Google Keep, por exemplo. O Google Keep é uma ferramenta muito boa para ter anotações, para você fazer apontamentos. A agenda do Google é muito boa. Então, quando nós falamos de agenda, a gente está falando o quê? De organização, de uma agenda organizada, né? Equipe de apoio. Você não vai fazer um retiro, você não vai promover um curso, sendo você apenas o único promotor. Você tem que ter uma equipe de apoio. Ah, pastor, mas a minha igreja é grande, tem 1000 membros. Eu tenho uma série de conselheiros, eu tenho 5 conselheiros. Então, uma equipe de apoio tem que estar preparada para fazer essa orientação. Tem que ter uma condução, um planejamento estratégico. Não dá para você chamar uma pessoa no gabinete pastoral, né, para instruir ela sem ter um planejamento. Você vai lá, faz uma visita, você dá uma orientação para aquela pessoa e depois o que acontece? Né? Você faz um retiro, promove lá uma ideia. Quem sabe você trabalha um ponto com eles. E depois o que acontece? Então, precisa ter uma condução exata, né, uma condução inteligente, planejamento estratégico. As respostas precisam ser assertivas quando o atendimento é específico, quando é no gabinete pastoral, e tem que ter encaminhamentos, né? Atendimento pastoral, por exemplo. O irmão chegou lá, trouxe uma dificuldade. Chegou ao final do horário de atendimento, né? Quem sabe você estabeleça lá 40 minutos, 50 minutos de diálogo com cada pessoa para você atender todo mundo. Chegou aos 50 minutos, a pessoa não sabe o que ela vai fazer. Ela só colocou os seus problemas. Quem sabe você, como orientador, né? Você como conselheiro, não conseguiu trabalhar aquilo que precisava ser trabalhado. Por isso que o encaminhamento é muito importante, né? Alguns exemplos de encaminhamento, até a gente vai ver depois um pouquinho mais sobre isso também. Mas alguns exemplos de encaminhamento. Por exemplo, é um problema de ordem espiritual. Então você vai fazer o seguinte, nós vamos orar junto, você vai ler a Bíblia junto, nós vamos nos preparar junto. Ordem espiritual. Agora, se for um problema físico, por exemplo, você percebe que a pessoa está doente, ela está esgotada emocionalmente. Qual vai ser o seu encaminhamento? Você precisa procurar um profissional capacitado. Essa é a orientação do pastor, né? O pastor nunca deve orientar a pessoa, por exemplo, a deixar tratamento médico. Às vezes acontece isso. Nunca faça isso. Medicina é uma ferramenta, é um braço que Deus deixou para a humanidade. Todas as coisas não provêm de Deus, inclusive a ciência, a sapiência, o nosso conhecimento. Então a ciência é uma ferramenta. Nunca interrompa, né? Nunca incentive alguém a interromper tratamento, né? Pela base da fé. Irmão, Deus vai te curar, eu creio, pode interromper tratamento. Eu já vi muitas pessoas morrerem por isso, né? Não estou dizendo que foi falta de fé, só estou dizendo que foi falta de vigilância. Por que Deus não podia ter usado os mecanismos da medicina para ter curado aquela pessoa? Então, encaminhamento é muito importante. Vamos refrisar tudo bem rapidinho? Finalidade, que é os objetivos, a importância, né? A prevenção dos problemas, o local, um local adequado. Vou fazer um retiro, então tem que ser um retiro bem alinhado. Por exemplo, você vai fazer um retiro, por exemplo, né? Um acampamento com meninos e meninas, com adolescentes. Você tem que ter um local de atendimento, um local de retiro que comporte os dois grupos ficarem separados. Não dá para você colocar todo mundo dormindo num grupo junto, você vai dar bagunça, você sabe que isso vai dar problema, então tem que vigiar, varão, né? Equipe de apoio, condução, agenda, resposta, encaminhamento, tem que fazer tudo isso para que você não tenha nenhuma dificuldade e consiga dessa maneira atender a necessidade da sua igreja, a necessidade de orientação. Lembrando, né, que nós estamos falando sobre isso por quê? Porque existe uma necessidade de atendimento não apenas da área espiritual plena, da essência da espiritualidade, mas sim daquilo que também contribui para a espiritualidade, que é o contexto geral da vida do indivíduo, da vida de um membro. Ok? Vamos para o próximo ponto então, né? O ponto de número 4, o líder e o ministério do aconselhamento. Então veremos agora, né, nessa parte do líder e o ministério do aconselhamento, acerca de alguns aspectos muito importantes focado ao conselheiro, né? Aquilo que eu já falei antes. Antes nós vimos um pouco sobre a ovelha ferida, né? O processo de restauração da ovelha, mas agora nós vamos focar um pouquinho, né, também nesse ministério, né, nos problemas que serão tratados,
como conduzir uma sessão de aconselhamento, né? E os aspectos técnicos desse processo de condução, ok? Então vamos lá. A sociedade atual vive um momento de crise multidimensional. Esta é uma crise de dimensões intelectuais, morais e espirituais que leva multidões, incluindo crentes também, a serem tomadas de preocupações, né? Ou seja, multidões que são levadas a serem tomadas de preocupações, cuidados, ansiedades, dúvidas e temores, né? Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Por isso que o conselheiro, ele precisa ter uma atuação de maneira que ele consiga abarcar, que ele consiga atuar em todas as dimensões do ser humano. Vamos voltar na aula 1. O que é a psicologia, né? A ciência que se preocupa, que estuda a psique, a mente humana. Lembrando que o conjunto de estudo da psicologia se dá pelo bio, psico e social. Psicologia básica, mas a gente acrescenta aqui também o espiritual, né? Então, psicologia, na perspectiva cristã, na cosmovisão cristã, o que é? A preocupação biológica, né? A preocupação biopsicológica, social e espiritual. Por isso que o líder no ministério do aconselhamento, ele precisa entender que a sociedade hoje vive essa crise multidimensional, né? Problemas intelectuais, problemas morais, problemas espirituais, problemas físicos, doenças crônicas, ansiedade generalizada, dúvidas, temores, preocupações e um caminhão a mais de problemas que eu e você podemos perceber hoje na sociedade, né? Então, esse ponto 4 vai falar sobre exercendo o ministério do aconselhamento, ok? E vamos lá. O aconselhamento é algo mais do que encorajar. Não é apenas você olhar nos olhos, né? Que nem eu estou olhando nos seus olhos agora. Você tem coragem, meu filho? Não é apenas isso não, irmão. Aconselhar é muito mais que isso, tá? Aconselhar é infundir, é inculcar, é você enfiar na cabeça lá do camarada, né? Esperanças no aconselhamento, né? Você incute, você coloca esperança na cabeça dessa pessoa com graça, com vontade, com o poder do Espírito Santo. E claro que com habilidade, levando a encontrar respostas de Deus para os seus problemas, né? Então, lembrando também que, claro, o conselheiro não é nenhum Deus, né? Ele não tem nenhuma capacidade sobrenatural. Mas com essas técnicas que você está aprendendo, mais a capacitação espiritual e sobrenatural que vem do Espírito Santo para o nosso ministério, certamente você terá capacidade do quê? De infundir esperança no aconselhado, na pessoa que precisa de ajuda, na pessoa que buscou ajuda em você. Então, aconselhamento é algo indispensável para quem tem chamada ministerial, ok? Por acaso você tem uma chamada ministerial, Deus já falou com você, ou você já é um ministro do evangelho, saiba disso. Você não pode fugir dessa responsabilidade. Ah, não, pastor, mas o meu negócio é púlpito. Não tem nada de púlpito, meu amigo. Jesus não tinha púlpito, não. Jesus tratava com todo mundo, com todas as pessoas. Ele fazia o atendimento pessoal, fazia o atendimento em grupo, fazia o atendimento em multidões. Ele atendia a necessidade física das pessoas, quando multiplicou pães e peixes. Ele atendia a necessidade espiritual das pessoas, quando percebia que essas pessoas precisavam. Ele abraçava quando era preciso abraçar. Ele chorava quando era preciso chorar. Repreendia quando era preciso repreender. Então, o ministério, aquele que tem uma chamada do ministério, não pode preocupar-se apenas com pregação, né? O status, microfone, né? A posição eclesiástica. Não. Precisa se preocupar com todas as áreas, né? Aliás, os discípulos, no momento da multiplicação dos pães e peixes, né? Eles chegaram para Jesus. Jesus, é muita gente. Quem sabe Judas, ganancioso, pensou, meu Deus, que dinheirada que vamos gastar. Né? Outros disseram, Jesus, a gente não tem comida para tudo isso não. Então perceba que Jesus preocupou-se com a multidão. Eles já estavam há muito tempo ouvindo as palavras de Jesus e os discípulos disseram o quê? Dispensa, manda embora, Jesus. Não dá para alimentar isso tudo aí não. Mas Jesus disse o quê? Vamos lá, vamos fazer acontecer aqui. O que nós temos aqui? Né? Aí onde chega um discípulo, confesso que eu não lembro se foi André, eu não tenho bem certeza, mas chega lá um discípulo e Jesus, temos aqui, né? 5 pães e 2 peixes. Então, com isso, a multiplicação aconteceu e nós percebemos ali a preocupação de Jesus, não apenas na parte espiritual, que está aqui, mas sim também nas ansiedades, nas preocupações, dúvidas, temores e medos.
ok? Então, nós devemos exercer o ministério do aconselhamento. Chamada ministerial é chamada para o aconselhamento, né? Então, vamos ali para a parte 2, os problemas tratados no aconselhamento. E vamos lá novamente. A cada dia cresce o número de pessoas em nossas igrejas com problemas emocionais, já frisamos, já falamos, né? Que vivem à mercê de antidepressivos, ansiolíticos, dentre outros. Principalmente por essa evolução tecnológica, a era da informação que nós vivemos hoje. Aliás, eu li há pouco tempo, eu ouvi um livro há pouco tempo. Deixa eu abrir um parênteses nessa aula aqui para sugerir algo muito legal para você. Algo muito bom para você que gosta de estudar é o uso de audiolivros, né? Audiobooks. Eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas eu uso um aplicativo chamado uBook, né? uBook é um aplicativo pago, um valor barato até, sai menos do que 12, 13 reais por mês, e você tem acesso a centenas e milhares de livros que você consegue ouvi-los. Então, eu ouvi bons livros nos últimos 30 dias, eu já ouvi uns 7 livros, só para você ter uma noção, né? Enquanto que às vezes você lê um livro a cada ano, só nos últimos 30 dias eu já ouvi 7. E o legal de ouvir é que você consegue ouvir várias vezes e aprender melhor o conteúdo. Um desses livros que eu ouvi é do Augusto Cury, né? Um grande psiquiatra. Muitas pessoas pensam que Augusto Cury ele fala apenas de parte devocional, é um livro apenas de autoajuda, mas não. Augusto Cury é um grande profissional da área da psiquiatria que, aliás, ele desenvolveu uma teoria chamada TIM, Teoria da Inteligência Multifocal, que é estudada por universidades Brasil e mundo afora. Essa teoria da TIM, Teoria Multifocal, da Inteligência Multifocal, inclusive, tem teses de doutorado estudadas pelo mundo. Então, Augusto Cury não é um escritor de autoajuda, é alguém que tem trazido um pensamento claro. O Augusto Cury fala muito sobre essa questão da evolução tecnológica. Ele fala que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm a síndrome do pensamento acelerado, a chamada SPA. Síndrome do pensamento acelerado, o que é? Essa vida maluca que nós vivemos. Telefone a todo momento, carro, buzina, chama, atende telefone, manda uma ligação, responde e-mail, chama no WhatsApp, faz uma transferência bancária, paga uma conta, resolve isso, vai lá com a mãe, vai com o pai. Quando você vê, a sua mente está a mil. Síndrome de pensamento acelerado. Quando você precisa dar uma relaxada, dar uma parada, você não consegue. Ou vai dizer que não é verdade? Pelo menos comigo acontece isso. Parece que você está no gás, você está na pilha, você não consegue descansar. A todo momento o cérebro parece que gosta daquilo. O cérebro quer a todo momento agitação, 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 agitação. Né? Então, com isso, nós nos tornamos o quê? Problemáticos emocionalmente. Nós nos tornamos doentes, à mercê de antidepressivos. Por isso que nunca na história desse país tantas pessoas precisaram de antidepressivos e ansiolíticos, né? E nós, responsáveis pela saúde emocional e espiritual das nossas igrejas, nós devemos tratar esses problemas também no aconselhamento, ok? No livro ali tem mais algumas outras coisas que eu sugiro que você leia. O ponto 3, como conduzir então essa sessão de aconselhamento, né? Segundo os escritos, há 3 coisas que nós devemos fazer, né? São 3 elementos chaves que devem fazer parte de uma sessão. Primeiro, Cristo, né? Óbvio, cristocêntrica. Segundo, o conselheiro, você. E terceiro, o aconselhado. Muitas pessoas fazem isso aqui, quer ver? Ó? Pegam, né, e excluem Cristo. Acham que está apenas o conselheiro. Não, mas eu consigo, eu tenho técnicas, eu estudei psicologia, eu sou formado em medicina, eu sou filósofo. Não, querido. Não esqueça que sem isso aqui, nada existiria, certo? Cristo é a base do nosso pensamento, da nossa vida, do nosso aconselhamento. Cristo é a base do que eu e você fizemos, do nosso ministério, da nossa chamada, da nossa casa, da nossa família. Cristo é o meio pelo qual eu e você lutamos, trabalhamos, buscamos no Senhor. E o verdadeiro aconselhamento, né, ele funciona com base em Cristo. O conselheiro preparado, o homem de Deus, mulher de Deus, e o aconselhado. Claro que, deixa eu até frisar algo aqui, eu não estou me preocupando muito e me atendo muito à questão do conselheiro no sentido de ser homem de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Bom caráter, aquelas mesmas qualificações que os primeiros diáconos tiveram, quando os discípulos perceberam que estava começando a ficar pesado o trabalho, né? As viúvas gregas eram desprezadas, então os discípulos reuniram e disseram, não é bom que a gente deixe a pregação da palavra, deixe o estudo da palavra. Então vamos eleger homens de boa reputação,
bom caráter, servos do Deus Altíssimo, cheios do Espírito Santo, homens de oração, homens tementes, homens que jejuam para ser diáconos. Aqui é a mesma coisa, o conselheiro precisa ter essas qualidades, né? Precisa usar essas técnicas que estamos aprendendo, mas com base em quem? Em Cristo, na chamada que Cristo nos traz, né? Na chamada que Cristo tem para as nossas vidas. Cristo, o conselheiro e o aconselhado. Quando nós usamos esses três aspectos no aconselhamento, né? Certamente o nosso método de aconselhamento será glorioso. Por que isso? Porque Isaías 9,6 vai dizer o quê? Que ele é maravilhoso conselheiro. Tem pessoas que colocam vírgula. Maravilhoso conselheiro. Deus. Não. Maravilhoso conselheiro. Então, ele é o conselheiro por excelência. O livro ainda traz conselheiro dos conselheiros, né? A escritura, aliás, deve ser a base, né? Cristo deve ser a base para a condução desse aconselhamento, para que o Espírito Santo guie, né, aquilo que nós estamos fazendo. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu penso ser verdade, é o que a Bíblia diz como verdade, é o que a Bíblia nos ensina. Não é os meus postulados, é os postulados bíblicos, não são o meu conjunto de regras, é o conjunto de regras bíblicas, não são os meus costumes, são as doutrinas bíblicas. Por isso que Cristo aqui, ele nos representa justamente, né, essa cosmovisão cristã. Pastor, você está falando de cosmovisão já algumas vezes, eu não entendo o que é cosmovisão. Cosmovisão é nós termos uma visão de mundo. Então, por exemplo, quando você olha alguma coisa, você olha de acordo com alguma lente, né? Você precisa olhar algo de acordo de algum modelo, de alguma perspectiva. Então, quando eu digo que nós temos uma cosmovisão cristã, ter cosmovisão cristã é nós termos noção de que nós estamos olhando as pessoas, nós estamos olhando o mundo com base no pensamento cristão, bíblico, cristocêntrico, do Espírito Santo, da graça, do amor, do perdão e da bondade. Por isso que a condução de uma sessão de aconselhamento, ela deve ser pautada em Cristo, né? Privilegiando o aconselhado, né? Atendendo esse aconselhado e tendo o conselheiro capacidade, então, para conduzir essa sessão de maneira eficaz, né? Sendo chamado por Deus e assim abençoando essa pessoa que está buscando auxílio. Agora vamos ver então, né, os aspectos técnicos desse aconselhamento. Até então, nós vimos aqui o líder e o ministério do aconselhamento, né, o foco voltado no líder, um programa de orientação na igreja. Nós vimos aqui também alguns aspectos sobre o gabinete pastoral, né, falando sobre a importância desse gabinete pastoral. Vimos também aqui ainda no capítulo de número 1, também a parte de número 1, o cuidado com a ovelha ferida. Porém, agora, né, nós vamos trabalhar os aspectos técnicos. Já percebemos a importância do gabinete, já percebemos a importância de um programa de orientação, já entendemos, né, a importância do líder no ministério do aconselhamento, já entendemos que Cristo é a base do nosso aconselhamento, do nosso trabalho, e agora nós vamos entender, então, alguns aspectos técnicos desse aconselhamento. Aliás, alguns aspectos técnicos que são apresentados, eles são usados como base em psicoterapia, né? Claro que eu não estou ensinando você a fazer terapia, não entenda isso. E muito menos o livro ensina você a fazer isso. Alguns aspectos que são usados num processo de terapia, você vai ter noção agora, né? De maneira muito básica. Apenas os aspectos técnicos só. Apenas documentos, né? Apenas procedimentos que serão usados. De maneira nenhuma eu estou capacitando você a ser um psicólogo, a ser um terapeuta ou fazer qualquer tipo de procedimento, depois dizendo, eu aprendi no curso de teologia. Por favor, irmão, seja maduro, né? Seja inteligente para entender isso que eu estou dizendo para você. Ok? Então vamos a alguns pontos aqui que a gente vai observar aqui sobre os aspectos técnicos. Tem ali nossa lição. E o primeiro é a entrevista, né? Como vai funcionar essa entrevista? Aliás, esses aspectos técnicos aqui, eles dizem mais respeito ao aconselhamento particular, individual, tá?
Porque nós vimos anteriormente que algumas orientações podem ser passadas em grupo, mas esse tipo de aconselhamento listado aqui como aspecto técnico, ele diz mais respeito ao gabinete pastoral. Quando você está face a face com uma família, né, com um casal, com uma pessoa, e ali você vai então ter a oportunidade de aconselhar essa pessoa. Então, o primeiro ponto é o que? A entrevista, que é o fundamento, né, desse aconselhamento. E conforme você vai observar ali no seu livro, você tem em mãos, né, o primeiro é o objetivo de interação, né? Então, a primeira coisa que o pastor precisa fazer, que o obreiro precisa fazer, é deixar a pessoa consciente, né? A pessoa precisa estar confiante, consciente da confiança que ela pode ter no pastor. Um primeiro momento, o pastor tem que interagir com esse casal. Eles precisam sentir-se bem, eles precisam sentir-se acolhidos, né? Eles precisam sentir-se amados. Eles não podem ali entender que eles estão sendo julgados. Eles precisam entender que eles estão ali para serem repreendidos, mas essa repreensão ela será feita com amor, né? Então, o primeiro momento, o que na psicologia nós chamamos de contrato, né? Um psicólogo, a primeira coisa que ele faz com o paciente é o contrato. No contrato, o psicólogo vai dizer como funcionará o procedimento, como se dará, os encaminhamentos. Nada é feito às escuras, né? Não vai lá, quantas sessões eu vou fazer? Não, isso aí eu não vou te dizer não. Não é assim que funciona. Um psicólogo ele faz um contrato com o paciente. Da mesma maneira, um pastor, quando estiver usando, né, do aconselhamento pastoral, ele vai fazer uma espécie de contrato, interagindo, mostrando, demonstrando para essa pessoa que ela pode se sentir bem, que ali é um ambiente acolhedor, que ele terá ética naquilo que ali vai ser falado e ouvido. Nós vamos entrar depois na parte da ética. Ok? O segundo ponto é o objetivo da coleta de dados, né? Então, o pastor ele vai fazer a coleta de alguns dados, né? Alguns dados precisam ser observados. Se você pesquisar pela internet, você vai encontrar muitas ferramentas, muitos formulários, né? Onde você vai ter alguns dados, como dados pessoais, como nome, endereço, telefone dessa pessoa, dados biográficos, né? A vida familiar, as experiências particulares, vida social, a experiência cristã, quanto tempo é cristão, quanto tempo não é, já é batizado, batizado com o Espírito Santo, foi separado, não é separado, é solteiro, é desquitado, nasceu num lar de família, numa família separada, foi criado só pela mãe, foi criado só pelo pai, pai morreu quando era novo, mãe, enfim. Você vai anotar todos esses dados, né? Anotando em terceiro ponto, que está no seu livro, os dados históricos também, que é o que eu já estou falando para você, né? Principalmente com relação ao problema que está sendo ali apresentado. Então, essa coleta de dados, ela deve ser feita num formulário adequado. Na psicologia, chama-se anamnese. Você pode pesquisar em qualquer ferramenta de pesquisa aí, quando você colocar anamnese, vai aparecer um formulário. Aliás, só tome cuidado, porque muitas anamneses elas são confeccionadas de acordo com a linha teológica. Numa outra aula que nós falamos de personalidade, eu já falei para você que existem várias linhas da psicologia clínica, né? Freud na psicologia psicanalítica, a psicologia humanista de Carl Jung, a psicologia cognitivo-comportamental, a psicologia da Gestalt, a psicologia reichiana, a psicologia transpessoal. Então, procure não usar a anamnese, eu estou citando só como exemplo. Procure usar um outro formulário, né, que contemple ali essas observações para que você possa fazer uma boa coleta de dados. E por último, né, você vai fazer aqui o objetivo dessa intervenção. Então, o que é esse objetivo? Você vai demonstrar para a pessoa, né, como será conduzido esse processo de aconselhamento, né? Você vai demonstrar para a pessoa a sua preocupação, os seus objetivos e vai trazer para ela um feedback, né? Um feedback nada mais é do que um retorno. Essa pessoa, no processo de aconselhamento, ela tem que ter noção daquilo que está acontecendo e ela precisa entender aquilo que ali ela vai viver junto com o conselheiro, ok? O ponto 2, vamos avançando aqui. Como fazer uma entrevista de forma sistemática, né? O que é sistemática? Sistemática vem de sistema, de organização, de planejamento. Então, fazer uma entrevista sistemática não é difícil, mas requer um pouquinho de organização. Por isso que, quando no momento da entrevista, esse processo de entrevista ele tem que ter 3 partes: introdução, desenvolvimento e encerramento.
Tem ali no seu livro, né? Na introdução, inicialmente o conselheiro deve cumprimentar, né? Deve, quem sabe, ali se apresentar. O meu nome é Adriel Lemos, eu tenho 31 anos de idade, sou casado, pai de um filho, sou pastor de igreja há mais de 4 anos, tenho formação na área tal, na área tal. Se você não quiser, nem precisa falar de formação, mas apresente-se. Porque muitas vezes chegará pessoas que você não conhece. Pode ser que surja no seu gabinete pastoral uma irmã de um membro que veio recorrer ao seu auxílio. Então é preciso que haja uma introdução, né? Você vai apresentar quem você é, qual é a sua função, o que você pode estar fazendo ali, porque em geral essas pessoas chegam muito ansiosas, elas chegam medrosas, elas não sabem o que vão encontrar ali. Algumas pensam que vão encontrar uma sala branca, com pessoas vestidas de branco. Já me perguntaram isso uma vez, né? Como é que é um conselho pastoral? Um conselho pastoral são pastores sentados, dando a ideia de conselho, né? Como um conselho de empresa? Eu disse, não, um conselho pastoral é um diálogo, né? É um momento onde o pastor vai poder oferecer alguns conselhos, segundo a sua visão cristã, ok? O segundo, que é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, o que é? É a etapa dos detalhes dessa entrevista. Tem no seu livro. A partir desse momento, o problema ele passa a ser conhecido, ele passa a ser desenrolado. O conselheiro, né? Ele deve ouvir essa pessoa, ouvir a queixa, entender o que está acontecendo, entender o que a pessoa precisa. A pessoa vai trazer o seu problema e o conselheiro ele vai conduzir a sessão, conduzir ali o processo de entrevista, né? O processo de habilitação, o processo ali do aconselhamento com base nesse desenvolvimento, certo? E no encerramento, né? O encerramento ele deve ser feito de maneira ordenada. Aliás, no contrato, né, que nós vimos aqui na parte anterior, quando há aqui essa interação, quando há essa explicação do que é o aconselhamento, no contrato o conselheiro já deve determinar um horário. Porque, por exemplo, se você fica 2 ou 3 horas atendendo na sua igreja, você não pode atender 3 horas uma pessoa só, a não ser que a sua agenda naquele dia tenha sido feita específica para aquela pessoa. Você já sabe que é um problema grande, você reservou 2 horas para aquela pessoa, tudo bem. Mas, em geral, quando você reserva um horário de atendimento, você deve limitar-se a trabalhar nesse horário com essa pessoa, né? 50 minutos, em geral, é uma sessão terapêutica. 50 minutos é o que o pastor coloca aqui no livro como sugestão, já tendo base de uma sessão terapêutica. 1 hora no máximo. 30 minutos acaba sendo pouco. Então, 50 minutos a 1 hora no máximo, né, deve ser esse encerramento, onde o pastor ele deve, antes de encerrar, dar os devidos encaminhamentos, como nós já fizemos menção. Então o pastor vai dizer o seguinte, meu filho, vamos continuar na semana que vem. Alguns assuntos ainda precisam ser abordados. Nessa semana eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou jejuar pelo seu problema, eu vou encontrar na Bíblia soluções que possam contribuir com você. Meu irmão, o camarada vai sair feliz da vida, né? Semana que vem ele vai estar ali de novo para continuar os conselhos que o senhor ou que a senhora tem para dar para ele. Então, o processo de entrevista faz parte do aconselhamento, tem que seguir esses 3 pontos: introdução, desenvolvimento e encerramento. E o que eu já falei aqui, né? Antes de concluir a sessão, é imprescindível que o conselheiro deixe claro qual será o encaminhamento, ok? Vamos seguindo aqui, né? Onde nós vamos falar aqui agora de habilidades para aconselhar. Então tem algumas habilidades que o nosso querido escritor coloca no livro aqui. Como, por exemplo, o conselheiro, né, ao aconselhador, exige-se qualidades como espiritualidade, nós já fizemos menção, chamado por Deus, boa reputação, caráter ilibado, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, né? Alguém de boa reputação da igreja. Qualidades espirituais, sinceridade, honestidade, equilíbrio emocional, enfim, aquilo que eu já falei. Além dessas habilidades, destacam-se também outras habilidades técnicas daí, como a expressão não verbal, por exemplo, né? Tem uma expressão facial alegre e animada. Irmão, às vezes eu vejo, né, algumas pessoas na igreja, né? Pai do Senhor, irmão, né, parece que está com dor de barriga. Irmão. Já pensou você chegar num gabinete pastoral, quem sabe, né, não tem uma cadeira para mim sentar aqui, porque se eu sentar eu vou sair fora do foco de câmera aqui. Mas já imaginou você chegar no gabinete pastoral, o pastor está bem jogadão, sentado, assim com a pança, né? Eu sou meio gordinho, então eu posso falar com a pança bem jogadona, com as pernas para cima, né? Pode entrar, meu filho, pode entrar. Não pode ser assim, né? O pastor tem que estar sorridente. Entra, meu filho, eu estou aqui, né? Deus já falou comigo, né? Eu estou aqui preparado para ajudar você. Pode contar comigo, pode contar com esse pastor aqui, eu estou aqui para ajudar você.
rapaz, você quebra o gelo já logo de cara, né? Então, tenha uma expressão facial alegre, animada. Use uma voz moderada, suave e firme, né? Você não vai chegar lá para a pessoa e dizer para ela... Não, também você não vai falar muito baixinho, porque quando a pessoa fala muito baixinho, não transparece muita segurança. Você vai falar numa voz moderada, numa voz suave, numa voz firme, numa voz que transpareça para essa pessoa a tranquilidade que ela precisa ouvir de você, a segurança que ela está buscando no aconselhamento. Olhe direta e seguramente nos olhos do aconselhado. Ah, irmão, é tão ruim quando você está falando para uma pessoa e a pessoa está assim, né? Na verdade, ela está falando com você, mas ela está assim, ó. Você já imaginou que eu estou olhando aqui nos seus olhos, né? Eu espero que você esteja olhando para mim. Então, já pensou eu dar aula para você assim, ó, irmão? Porque o Espírito Santo, né? Porque Jesus, porque a psicologia... Seria horrível. Da mesma maneira é o aconselhamento. Não fique divagando, irmão. Aliás, algumas sugestões, né? Tire aparelhos eletrônicos para não tirar a sua atenção. O celular, tira do bolso, modo avião, bota no silencioso, porque nada mais desagradável é do que num aconselhamento pastoral. O pastor que tem que atender telefone. Você já pensou, né? Ali, o membro chorando, pastor, eu pequei. De repente, o pastor atende o telefone. Amanhã, rapaz, eu vou sim, churrasco está marcado. Ah, não dá, irmão, né? É claro que eu estou exagerando aqui, né? Mas não dá para fazer isso, né? Então, demonstre confiança no que você está falando, né? Olhe direto e seguramente nos olhos do aconselhado, demonstrando firmeza, qualidade, né? Demonstrando que você está ali para ela. Você está ali naquele momento para aquela pessoa, irmão. Você não está ali para atender telefone. Você não está ali para preocupar-se com outra coisa. O momento que você está ali é justamente para ajudar aquela pessoa. Ok? Tem algumas outras dicas que também tem, né? O meu livro está todo rabiscado aqui, mas tem algumas outras dicas que tem também sobre expressão não verbal. Ok? Vamos lá! Saiba escutar. E eu quero ler o texto de Tiago, capítulo de número 1 e versículo de número 19. Eu já conheço o texto, sei que você conhece, mas eu quero ler ele com você, né? Olha o que diz. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, né? Para se irar, para falar e tardio para se irar. Então, queridos, quando nós falamos aqui de saber escutar, o pastor não pode ser afoito, né? Ah, pastor, eu pequei. Aí você já está lançando o juízo antes mesmo de falar o que aconteceu. Então, ouça, espere a pessoa terminar de falar. Aliás, deixa eu falar um negócio para você aqui, né? O que mais desagradável tem é quando você está conversando com alguém e essa pessoa não tem nem paciência de esperar você terminar de falar a frase. Não tem nada a ver com aconselhamento. Agora eu já estou falando de relação interpessoal, né? Porque é a minha área também. Nada mais desagradável é quando uma pessoa é afoita e não deixa nem você terminar a frase. Você vai dizer assim, bah, eu estou com um problema. Mas de repente ela dá uma pausa de 1 segundo, 2, aí a pessoa já vem, que problema? Né? Problema o quê? De ordem financeira? Espiritual? A pessoa nem espera. Então o pastor tem que saber escutar, ele tem que ter paciência, ele precisa entender essa pessoa. Algumas outras questões, né? Faça perguntas corretas. Não faça perguntas que divaguem para tudo que é lado, né? Você não é um investigador da Polícia Federal. Você não é um investigador em busca de soluções. Você é alguém que está ali para ajudar essa pessoa fazendo perguntas corretas. Peça esclarecimentos e complementações quando você não entender algum assunto, né? Operacionalize essa informação de maneira clara. Às vezes a pessoa traz uma informação meio perdida, ela não consegue colocar de maneira muito organizada. Então cabe ao senhor papel e caneta na mão, né? Ou a senhora, papel e caneta na mão, eu sempre faço isso, eu vou anotando tudo. Por exemplo, num dia em que eu estava aconselhando um casal, primeiro ela falou, eu anotei tudo. Depois ele falou, eu anotei tudo. E cada vez que eu fui refutando uma fala deles, eu fui riscando. É porque eles colocavam lá, ela não me ama. Aí eu falei, ela não te ama? Eu dei os conselhos lá e tal. Ah, pastor, mas ela tem esse defeito. Eu colocava lá e tal. Então, anote tudo. Porque se num diálogo de 40 minutos, depois você vai lembrar de poucas coisas que essa pessoa falou. Você lembra do contexto, mas não lembra das pontualidades. E tem muita coisa que precisa ser pontuais. Por isso, operacionalizar essa informação é fundamental. Parafraseie de vez em quando, né? O que é parafrasear? Você vai rebater, você vai trazer uma reflexão sobre esses pensamentos. Então você vai ver que a pessoa às vezes está meia braba, né? Ela demonstra braveza. Nós já aprendemos numa aula sobre as expressões corporais, sobre as expressões faciais. Você percebe que a pessoa muda de semblante. Então você vai fazer o que para essa pessoa? Você percebeu que nesse momento em que você falou do seu pai, que você falou da sua mãe, você demonstrou raiva?
Por que será que você está fazendo isso? Né? Joga essa pergunta, parafraseie o que essa pessoa falou. Então quer dizer que você não gosta do seu pai? A pessoa vai dizer, não pastor, não foi isso que eu falei. Sim, você acabou de falar isso com outras palavras. Aí ela vai tomar consciência. Pois é, eu não... Então isso é parafrasear e fazer essa reflexão do sentimento das pessoas. Ok? Vamos avançando aqui, né? Que nós temos aqui ainda um instrumento a ser usado. Né? Isso aqui é um tanto quanto técnico, como nós já fizemos menção. Então, instrumento a ser usado no aconselhamento. Esses instrumentos você encontra em lojas especializadas e encontra também pela internet de maneira gratuita, tá? Tem o inventário, né? O inventário trata-se de uma ficha de coleta de dados, como eu já fiz menção para você. Na psicologia nós usamos a anamnese, mas você pode usar um inventário trazendo as informações de dados pessoais, antecedentes e etc. Tem outro material também chamado DPP, né, que é Descobrindo Padrões Problemáticos. É um instrumento para investigar o comportamento dessas pessoas, como mau hábito, tensão, medo, ansiedade, fracassos, etc. E você também pode gerenciar tarefas caseiras para essa pessoa. Então, por exemplo, delegue lá para ela, né? Você vai ler esse texto bíblico nesse dia. Ou você já ouviu uma mensagem muito boa. Eu fiz isso esses dias, né? O que eu fiz? Eu disse para uma moça, a moça me procurou e disse, pastor, por mais que eu tente, eu não consigo me libertar do desejo da homossexualidade. E eu tento, pastor, eu tento. Ela me procurou pedindo esse conselho. Eu aconselhei ela e eu recomendei um vídeo, não vou falar o nome do pastor aqui, mas eu recomendei um vídeo para ela. Um vídeo e um texto chamado Carta de um Ex-Gay, que está disponível em redes sociais. Então, a tarefa que eu dei para aquela moça naquela semana foi, assista esse material. Quando ela voltou para o aconselhamento, nós discutimos aquele material e ali eu pude aconselhar essa pessoa. Então, tarefas caseiras são muito boas também, quando você está aconselhando, né? E faça também um registro semanal desse aconselhamento. Aquilo que eu falei, papel e caneta. Tenha, quem sabe, até uma pasta. Organize-se, né, conselheiro? É fácil. Compre aquelas pastas suspensas, é baratinha. Coloque tudo ali dentro, coloque o inventário, coloque o DPP, coloque as tarefas que você deu. Pegue folhas brancas, cada dia você anota um dia, faça os principais apontamentos. Igual um médico faz quando você vai numa consulta, ele tem tudo anotado. Alguns em sistema, alguns em papel. Se você é mais tecnológico, você pode ter isso anotado num programa, né, num programa de computador. Mas se você não tem, faça esses apontamentos em papel para que você use esses instrumentos na hora do aconselhamento. E por último, né, se eu não estou equivocado, é o último conteúdo da nossa aula, são as questões éticas que envolvem o aconselhamento, né? E eu confesso que eu acho que eu já falei durante quase toda a aula sobre isso, mas algumas partes que eu posso completar aqui para você é sobre a questão ética, né? Então, cabe ao pastor, cabe ao obreiro, cabe ao conselheiro, sendo ele esposa do pastor, esposa do missionário, sendo um jovem. Às vezes um jovem vai atuar como um conselheiro para um jovem mais moço. Já aconteceu comigo, enquanto solteiro mesmo, como eu já tinha uma certa função ministerial mesmo solteiro, alguns jovens mais novos me procuravam pedindo conselhos. Então cabe ao conselheiro, seja ele quem for, guardar sigilo do conteúdo falado numa sessão de aconselhamento, num diálogo ou num pedido de apoio. É um pré-requisito indispensável e básico para quem deseja trabalhar nesse ministério, né? Então, você nunca vai falar para ninguém daquilo que você ouviu, né? Nem mesmo para o seu filho, para a sua filha. Aliás, tem assuntos que nem mesmo a sua esposa precisa saber. Tem assuntos que nem o seu esposo precisa saber. Tem assuntos que pai, mãe, tem assuntos que ninguém precisa saber. Ah, pastor, eu não consigo, me dá uma comichão na minha língua, eu tenho que falar para alguém. Então, sai fora, me perdoe, de coração. Desculpe eu ser tão incisivo e dizer sai fora. Mas é a verdade, né? Se você não consegue conter-se em guardar essa informação, significa que você não tem ética para ser conselheiro. O conselheiro ético é aquele que guarda sigilo, que respeita as pessoas, que entende que ali está na sua frente um ser humano, que mesmo sendo pecador, ele ainda merece a graça, a bondade e a misericórdia divina. Por isso, seja ético e seja abençoado. Meu querido aluno, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida. Eu de coração espero que possa ter contribuído com a sua formação teológica e aconselho você a aprofundar-se no conhecimento psicológico,
Psicologia é uma área muito boa. A minha vida mudou de maneira significativa. Primeiro, quando o Espírito Santo atuou em mim, e segundo, quando eu cursei psicologia, porque psicologia é uma área que nos traz muito conhecimento introspectivo. Você toma consciência de quem você é, qual é o seu papel, qual é o seu chamado ministerial. Por isso, não fique apenas nesse módulo, nesse livro que você tem em mãos aí, Psicologia Pastoral. Aprofunde-se em cursos, numa possível faculdade, em cursos de aconselhamento pastoral. Tem pós-graduações em várias faculdades brasileiras que tratam um aconselhamento pastoral, E a minha sugestão é que você aprofunde-se para que Deus possa usar você de maneira gloriosa nesse ministério, salvando almas, porque esse é o meu e o teu papel, salvar essas almas e arrebanhar muitas pessoas para o céu de glória que eu e você estaremos em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe você de uma maneira muito especial, E uma última dica, não fique apenas no médio, vá também para o curso avançado em teologia para você crescer na graça e no conhecimento. Deus te abençoe.